vídeo, mas tudo bem, não tem problema. Tá. Bom, galera, enfim, é um prazer estar com vocês aqui. A gente tá um pouquinho amaldiçoado para conseguir começar essa nossa série de DBT especial aqui. Vai ser muito bacana. A ideia é que nas próximas semanas aí, a gente estima que 8 a 10 semanas, a gente consiga fazer um curso conciso, super bacana para vocês, com jeito eureka de explicar, com a nossa didática, com questões essas, todo o material, para vocês começarem a aplicar DBT na prática clínica de vocês. E para quem chegou aqui de paraquedas e nem conhece DBT, nunca ouviu falar, vale dizer que DBT é a sigla em inglês, a gente ficou com essa mania, em português é TCD, de Terapia Comportamental Dialética. Ela é uma terapia parte da terceira geração das terapias cognitivo-comportamentais ou das terapias contextuais, como a gente chama, e é uma linha super bacana que municia muito bem o psicólogo, dá muitas ferramentas para você aplicar naqueles casos super difíceis, especificamente clientes que já tentaram suicídio múltiplas vezes ou que sofrem de transtorno de personalidade borderline. Agora, certamente dá para aplicar DBT em vários outros momentos da clínica e com clientes não tão graves também, porque DBT, por ser uma linha muito bem fechadinha, muito bem montada, tem várias técnicas legais que se aplicam a vários outros casos. A gente vai começar hoje com uma bela introdução. Como vocês sabem, é bem para iniciantes mesmo, mas claro, a gente está aqui para responder perguntas complicadas que apareçam, não tem problema, se a gente não souber, a gente vai pesquisar e semana que vem vai estar resolvido e vamos ver se a gente aprende junto, né? Se a gente aqui nessa troca consegue fazer com que as terapias contextuais cheguem a mais pessoas com qualidade mesmo. Então fiquem à vontade para perguntar, para criticar, para dar ideia, para tudo isso. Bom, dito isso, pessoal, nas nossas próximas semanas estaremos juntos, as aulas ficam gravadas, vamos começar a nossa aula. E a nossa aula começa com uma frase que é muito comum a gente ouvir da boca de clientes que experimentam sofrimento psicológico grave, que não vem mais muito sentido para a vida, que vem às vezes de múltiplas internações, de tentativas de suicídio até, que é: não importa o que eu faça, nada muda. Aqueles clientes que já estão cansados muitas vezes, já passaram por múltiplos terapeutas. E aqui na Eureka a gente sempre, nas conversas iniciais, que é o primeiro contato que a gente tem com um cliente aqui na Eureka, a gente pergunta como é que foram outras experiências de terapia, e eu sugiro que vocês também façam isso na clínica de vocês, porque nos ensina muito sobre o que o cliente espera da terapia e sobre dificuldades que ele eventualmente possa ter experimentado em outros momentos de terapia da vida dele, enfim, ajuda muito. Mas são clientes que muitas vezes eles vêm calejados da vida, eles já tentaram psicólogos em outros contextos, em outras situações, e parece para eles que eles já testaram tudo que era possível experimentar e que ainda assim nada muda, só vem mais sofrimento. Então essa frase, ela ilustra muito o cliente típico de DBT: não importa o que eu faça, nada muda. E a gente vai ver que DBT foi desenvolvida justamente para casos assim, né? E DBT foi desenvolvida por essa senhora simpática, a Marsha Linehan, que vocês veem aí nos Estados Unidos. Ela é de Seattle e já estuda DBT há um bom tempo. DBT é uma prática baseada em evidências. Existem hoje vários estudos demonstrando a efetividade de DBT, desde depressão severa, passando por transtorno de personalidade borderline, transtornos relacionados à alimentação também, anorexia, bulimia e etc. Vários desses que são os mais resistentes a tratamento. E a Marsha Linehan tem uma história muito bacana. Ela, lá no começo dos estudos dela, se colocava como uma terapeuta cognitivo-comportamental, bem clássica, de segunda geração, e ela via que certos clientes não respondiam bem a estratégias cognitivas, né? E nesse momento, o melhor que a gente tinha em termos de base científica e evidências de tratamento eram as terapias cognitivas. E era realmente muito frustrante para muitos terapeutas ver que tinha clientes para quem aquilo ali simplesmente não funcionava, que fazer uma reestruturação cognitiva, pensar lá no ABC cognitivo, a diversidade, a crença e as consequências e tentar debater essas crenças, não tinha efetividade nenhuma sobre esses clientes, eles se desregulavam emocionalmente e não adiantava nada.
ela começou a querer pesquisar justamente esse tipo de cliente. Ela pedia para os colegas enviarem para ela clientes que tinham esse perfil de dificuldade, de várias tentativas de suicídio, várias internações, enfim, problemas com a família, às vezes a rede já bem fraca, porque é super difícil lidar com clientes com personalidade borderline mesmo. E, diante desses clientes, ela começou a trabalhar justamente esses casos. Ela mesma diz que fechou historicamente os critérios para transtorno de personalidade borderline e que foi só com o desenvolvimento de várias habilidades e muita terapia que ela conseguiu superar isso e ser efetivo. O bacana de DBT é que ele traz para os nossos clientes a visão de que sim, é possível ter um transtorno tão grave quanto o transtorno de personalidade borderline e ainda assim aprender a viver uma vida normal e atrás de relacionamentos significativos, se desenvolver no trabalho, se desenvolver nas mais diversas áreas da vida, ter uma vida praticamente normal, desde que a gente saiba manter sob controle uma série de fatores do ambiente mesmo e uma série de técnicas que vão ajudar a controlar a extrema desregulação emocional que pacientes com transtorno borderline ou simplesmente pacientes com alta vulnerabilidade emocional sentem. Né? Ao longo de todos esses anos de estudo, a Marsha Linehan foi desenvolvendo cada vez mais técnicas e testando, observando com esses clientes o que funcionava ou não. E o que ela notou é que o elemento central para esses clientes, e eu acho que a gente consegue expandir esse elemento para vários outros casos que aparecem na nossa prática clínica, seja num nível tão intenso, seja num nível menos intenso, é a desregulação emocional. E essa desregulação emocional, ela não é como quando um de nós fica com muita raiva e perde o controle, simplesmente diz coisas que não queria dizer, ou quando está muito triste e não quer sair da cama, não quer se dedicar a uma atividade, ou quando congela na frente de uma apresentação ou de uma aula. Não, nesse caso a gente está falando de desregulação emocional num nível muito, muito, muito mais intenso. E para piorar, essa desregulação emocional ela é pervasiva, ela aparece em vários momentos da vida dessas pessoas e generalizada, assim, ela é quase como uma característica definidora daquela pessoa. É algo que a gente apontaria como típico, o fulano é sensível demais, é difícil lidar. E essa desregulação emocional não sendo bem acompanhada, ela começa a gerar problemas, desde problemas de conexão de outras pessoas com essa pessoa com desregulação. Imagina, de repente, você vai dar um feedback minimamente negativo, vai sugerir que, sei lá, a pessoa atenda o telefone de um jeito diferente na empresa e essa pessoa tem uma experiência emocional tão intensa que ela se sente completamente inútil, para de funcionar e tal. O mínimo que a gente faria é evitar contato com essas pessoas e é isso que acontece no dia a dia. Então, assim, a desregulação emocional vai aparecer em 3 principais características. A primeira delas é que são pessoas que, por coisas que não afetariam outras, se sentem extremamente desreguladas, experimentam a emoção de maneira muito mais intensa que as outras pessoas. Então, no meu exemplo aqui, simplesmente ouvir uma mini crítica poderia ser suficiente para estragar o dia dessa pessoa, para ela ficar completamente descontrolada e perder o controle. Em seguida, a intensidade dessas emoções é muito maior, então o limiar é muito baixo e a intensidade ela vem num nível muito mais alto do que a situação exige para uma pessoa normal. Então, elas podem ser alguém que recebe o resultado de uma prova, por exemplo, da faculdade e simplesmente por ter errado uma questão, aquilo estraga todo o dia da pessoa, ela se fecha, ela dorme o dia inteiro em função dessa desregulação emocional ou algo assim. Essa é outra característica, a resposta é muito mais alta do que seria o normal para uma pessoa qualquer que recebeu aquela notícia. E por fim, leva muito tempo para essa experiência emocional ser regulada de volta, né? Uma das coisas que a gente mais trabalha com os nossos clientes em terapia é a habilidade de se regular emocionalmente. Estando com muita ansiedade, muito medo, muito pouca vontade de apresentar um trabalho, por exemplo, eles serem capazes de parar, respirar, pensar em quão importante é aquele trabalho para eles e apresentar mesmo nervosos. Ou na hora de discutir um aumento com o chefe ou renegociar pontos da relação amorosa, enfim, se convencer a regular aquela emoção, que é tão difícil naquele momento,
para que essas pessoas possam sim ser efetivas. A desregulação emocional intensa, ela vai vir de uma tal forma que muitas vezes as habilidades que a gente treina e faz funcionar, elas não conseguem ser aplicadas no contexto fora da terapia, justamente porque a emoção toma conta e se perde todo esse controle normal que as outras pessoas costumam ter. Então são os clientes que são um verdadeiro pesadelo de um terapeuta que não é treinado em DBT. Mas, ao mesmo tempo, essas habilidades, o jeito de DBT, de lidar com clientes com desregulação emocional, pode ajudar qualquer terapeuta em qualquer tipo de caso a ser mais efetivo e acelerar o progresso dos seus clientes. Então, no centro dos clientes típicos de DBT vai estar essa desregulação emocional que vai aparecer nesses 3 aspectos. Muito baixo limiar, coisas pequenas ativam uma desregulação emocional muito grande. Alta intensidade dessa desregulação emocional, ela toma conta do indivíduo de uma maneira muito, muito forte. E, por fim, um tempo muito mais longo do que o da pessoa normal para que a emoção passe. E aí vale voltar um pouco no entendimento do que é uma emoção, né? Uma emoção, isso é um grande debate na psicologia, mas para a gente aqui que está preocupado só com a efetividade, uma emoção é uma espécie de resposta automática do organismo a uma determinada situação que vai colocar o sujeito que está experimentando a emoção num estado mais fácil de lidar com aquela situação imediata. Então vamos lá, você está tentando resolver um problema de matemática muito difícil, tá? De repente vem a emoção da frustração. Frustração é um misto de tristeza, irritação, raiva. E o que a emoção da frustração diz para você? Para, o jeito que você está tentando não está funcionando. A tendência de alguém que se frustrou é parar, é respirar um pouco, é pedir ajuda de um terceiro, é descobrir como fazer aquilo. Nesse caso, a emoção da frustração é super válida. Você foi injustiçado no trabalho, por exemplo, vai vir raiva. A raiva vai ajudar você a ir atrás e comunicar que aquela situação desconfortável não pode seguir daquele jeito. A raiva, nesse caso, é efetiva, especialmente se você não perdeu o controle. Ou então você perde um parente que você amava muito, quem sabe seu pai ou sua mãe. Você se sente triste. E a tristeza vai ajudar você a se recolher, a pensar sobre o que é realmente importante para você, a se reconectar com as pessoas importantes no seu entorno. Então, as emoções, elas têm sim funções importantes. Agora, quando elas vêm num nível de desregulação muito alto, e isso acontece o tempo todo por um baixo limiar, elas podem tornar a vida completamente insuportável. DBT foi desenhada para pessoas que sofrem disso, mas a gente sabe que, como tudo na psicologia, é uma questão de limiar. Você vai ter clientes que sentem isso nesse nível extremo, que poderiam ser caracterizados clientes típicos de DBT, perfeitos para o uso do tratamento, mas todo o seu cliente vai ter momentos de desregulação maior ou menor, e entender DBT e a lógica toda de DBT vai ajudar sim você a ser um terapeuta mais efetivo. Galera, tá dando para ouvir até agora, o conteúdo é bem denso mesmo, a gente tentou explicar de uma maneira legal, com metáforas aqui, e vai tentar manter esse tom, mas se vocês não estiverem entendendo, se vocês tiverem dúvida, não hesitem em perguntar. A aula fica bem mais gostosa quando a gente está interagindo, certo? Então, a imagem que vocês veem aqui no fundo, ela é para mim a imagem mais perfeita para a gente pensar no que é um cliente com desregulação emocional muito ativa, com essa vulnerabilidade. Imaginem que é como se o cliente de vocês tivesse passado por queimaduras de 3º grau, queimaduras muito, muito intensas, e agora ele tem que andar pelo mundo aí fora com as ataduras, né? E qualquer coisinha que toca em você, que não passou por queimaduras, é só um toque na pele, às vezes até um carinho é gostoso na pele. Se você passou por queimaduras de 3º grau, qualquer coisa mesmo que encoste em você vai despertar uma sensação de dor extrema e terrível. É isso que clientes com alta desregulação emocional, com alta vulnerabilidade emocional, experimentam no dia a dia. E vale lembrar que não é só uma batida que vai doer muito mais. Um carinho também vai ser experimentado num nível bem mais alto. Então, emoções positivas também podem desregular os nossos clientes com esse perfil de desregulação emocional e tornar a vida, o dia a dia, muito difícil. Se eles não souberem maneiras de lidar melhor com isso, técnicas, e se não souberem que isso também faz parte da vida, que eles podem sim
ter nascido com essa vulnerabilidade, tem um contexto que levou a uma vulnerabilidade maior para isso, e que isso é normal e que a gente tem como lidar com isso, né? Muitas vezes são clientes que ouviram da vida inteira que eles estavam sendo frescos, que era uma bobagem toda essa situação, que o que eles estavam sentindo não faz sentido porque foi só um peteleco que eles receberam, mas a experiência subjetiva deles não é de um peteleco, é uma experiência subjetiva de dor extrema. É como se eles apanhassem tendo queimadura de 3º grau. Imagina que terrível, tá? Então, essa é a primeira premissa dos clientes para quem DBT foi desenvolvida. Certo, galera? E para a gente entender a desregulação emocional, a gente tem que ir para a teoria base que está por trás da DBT, e que aqui eu vou resumir muito rápido, porque de fato a nossa ideia nesse mini curso, nessa série especial de DBT, é que vocês consigam aplicar rapidamente. A gente está produzindo mais material, vai sair livro dessa série, vai ser muito bacana. A gente realmente quer poder difundir DBT para iniciantes e ir aumentando cada vez mais a densidade do conteúdo, mas né? Passinhos de bebê, micropassos, um dia de cada vez. Mas para entender tudo isso, rapidamente, a gente tem que passar pela teoria biosocial, que é a teoria que foi desenvolvida pela Marcia para entender situações desse tipo. E essa teoria, ela vai entender que pessoas com alta desregulação emocional ou até pessoas que sofrem de transtorno de personalidade borderline, elas juntaram 2 fatores. Um fator deles é uma vulnerabilidade biológica aqui, que a gente está simbolizando ali com os genes, mas é bem mais que isso. A gente sabe que tem a ver com genética, tem a ver com o ambiente intrauterino neonatal, né, pré-nascimento, que tipo de estresse e hormônio foi afetado durante a gravidez. Vai ter a ver com mais fatores do que só a própria genética. E passa por epigenética, passa por ambiente neonatal, tudo isso. E também por fatores, essa é a parte bio que a gente diz, né, da teoria. E também por fatores sociais, como o ambiente em que essa pessoa cresceu lidou com esses momentos de alta vulnerabilidade emocional. Então vai juntar alguém que tem uma alta predisposição a sentir as emoções de maneira intensa, com como o ambiente social ensinou essa pessoa a se relacionar com essa predisposição. Antes de eu seguir, vamos ver se nós temos dúvidas até aqui. Beleza. A Maria Paula comenta que tá ótimo. Obrigado, Maria Paula. Um prazer estar aqui com vocês, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. O pessoal tá gostando da explicação, que legal, obrigado. A Laís diz que tá amando e que quer uma pós. Olha só, que legal. Acho que a gente vai começar com uma formação, né? E aqui é o que a gente já tá fazendo, Laís. Mas pro futuro, sim, a gente quer certamente ter uma pós. A gente chegou a botar no ar agora, o projeto está parado, mas uma especialização com La Salle e a gente vai chegar lá. A gente resolveu só voltar um pouquinho atrás e reconstruir isso junto, mas vamos chegar lá sim, tá? Maravilha! A teoria biosocial vai ter, então, esses 2 fatores que ajudam a explicar isso. O primeiro deles vai ser essa vulnerabilidade física. São pessoas que têm naturalmente mais sensibilidade, assim como a sensibilidade à dor é diferente de pessoa para pessoa. Isso é parte da nossa variabilidade genética. A sensibilidade para as emoções também vai ser diferente de pessoa para pessoa. A gente hoje na psicologia sabe que até mesmo o nível básico que a gente tem de capacidade de sentir felicidade ou da felicidade média, do bem-estar médio, para ser bem preciso, ele é diferente sim de pessoa para pessoa. A mesma coisa vai valer para essa sensibilidade emocional. E se por um lado é muito doloroso, por outro também são pessoas que, se souberem lidar melhor com a sua habilidade de vulnerabilidade emocional, vão poder também experimentar emoções positivas num nível mais alto. É o outro lado da moeda. Claro que no final é tão difícil lidar se você não passou por um bom treinamento e não teve um ambiente social bacana, é muito difícil lidar com o negativo e até o positivo acaba sendo um problema. Mas se você teve esse treinamento, se você teve um ambiente social que não foi invalidante, a gente já vai falar sobre isso, você pode sim desenvolver uma capacidade bem mais fina de sentir emoções positivas. A gente também faz isso com os nossos clientes em trabalho de qualidade de vida, quando a gente ensina eles, por exemplo, a usar o mindfulness para potencializar emoções positivas, para prestar super atenção no momento em que ele está dando a primeira garfada de uma refeição com fome, enfim. Essas são pessoas que têm uma predisposição a sentir emoções positivas também de uma maneira mais bacana. Mas enfim, vamos lá.
Para desenvolver essa questão da desregulação emocional no nível muito alto, a gente vai ter que juntar essa vulnerabilidade biológica com um ambiente social invalidante. O que é um ambiente social invalidante? Bom, um ambiente social invalidante vai ser um ambiente social em que essas experiências emocionais de ficar muito triste porque perdeu num jogo, criança, tá? Não são vistas como algo natural de criança, elas são tratadas como algo que não é válido, daí que entra o invalidante, como se aquela resposta tivesse errado. São clientes e pessoas que muitas vezes sentem que tem algo fundamentalmente errado com elas, justamente por terem passado por experiências assim. Então, digamos que é uma criança que perde no tabuleiro, tá chorando, e o pai chega e diz assim, não, chorar é coisa de abobado, tu não devia estar chorando, que bobagem, olha isso que tu tá sentindo. São contextos em que as sensações e as respostas, né, que normalmente seriam naturais, emocionais, e que, como a gente viu nos exemplos anteriores, vão nos ajudar a navegar pelos contextos da vida, são tratadas como se elas fossem uma aberração, como se tivesse algo errado com a pessoa. E é isso que muitas vezes os nossos clientes que têm desregulação emocional ou que passaram por um ambiente social muito invalidante nos trazem, né? Eu sempre senti que tinha algo de errado comigo, porque para os meus irmãos era muito fácil, para mim era muito difícil e a minha família não entendia. Ou pode ser também aquela criança que diante de uma cena bonita de um filme chora e escuta do pai que chorar, ou da mãe, enfim, de quem quer que seja, ou dos irmãos ou dos amigos, que chorar é uma frescura, que ele não deveria estar chorando. Essas crianças vão aprendendo a inibir as suas sensações emocionais e a tratar a sua predisposição como um problema. E vai ser só quando a gente junta esses dois efeitos, essa vulnerabilidade, com um ambiente social que invalida essas respostas emocionais, que a gente vai ter o transtorno da desregulação emocional ou uma alta desregulação emocional aparecendo. E aí, claro, a gente vai ter as duas questões acontecendo ao mesmo tempo. Vai ter clientes nossos que não passaram por um ambiente social que seria considerado invalidante para outras pessoas, mas que por terem uma extrema vulnerabilidade emocional, uma extrema predisposição a sentir emoções de uma maneira forte, vão ter experimentado um ambiente social que seria super normal para outra criança como invalidante. Sim, esse lado bio está muito forte, então o social acaba, mesmo um social que não é muito invalidante, vai ser o suficiente para desenvolver essa relação, como existe o oposto, né? Pessoas que não teriam uma predisposição biológica muito mais forte do que a maioria, mas que por o ambiente social ser muito invalidante, mesmo, elas acabam desenvolvendo esse transtorno da desregulação emocional. E isso pode ser um caso em que essa pessoa cresceu num ambiente de abuso físico, sexual, onde as suas necessidades nunca foram levadas em consideração, onde outras pessoas explodiam com ela a qualquer momento, o que infelizmente é muito comum com uma criança que cresce num lar que um dos pais tem o transtorno de personalidade borderline, então ele não só herda uma certa vulnerabilidade biológica, física, genética, enfim, para desenvolver o transtorno, como o pai ou a mãe com transtorno de personalidade borderline acaba gerando um ambiente social invalidante, até porque nunca se tratou e não sabe lidar com isso. Então vai ser um equilíbrio dessas duas pontas, né? Quanto mais vulnerabilidade emocional, até mesmo ambientes sociais tranquilos podem gerar uma para os outros irmãos, para os amiguinhos, que acabam não sendo suficientes para uma criança que tem alta desregulação emocional ou transtorno de déficit de atenção, precisa de estratégias bem mais fortes. O que a gente vai fazer na terapia é tentar trabalhar também essas estratégias para tornar de novo as emoções que essa pessoa sente úteis para o contexto, indicativas do que elas estão querendo fazer, certo? Galera, até aqui tá dando para entender? A Gabriela pergunta se a aula vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada, fica tranquila, Gabriela, pode entrar para o teu atendimento, depois tu vai poder ver a aula, tá? Tá tudo bem. O que vai acontecer no sentido de alguém que desenvolve o transtorno de personalidade borderline ou que vem com esse perfil de alta desregulação é que muitas vezes a predisposição por sentir essas emoções mais o ambiente social invalidante vai tornar a relação direta com as emoções dessas pessoas extremamente complicado. E essas emoções vão gerar problemas. O simples fato da gente sentir ela
elas de uma maneira muito intensa, que toma conta do contexto, vai fazer com que essas pessoas não consigam ser efetivas nas relações pessoais, com que às vezes elas machuquem outras pessoas que estão no entorno delas, vai gerar uma série de dificuldades que vai levar a menor interação social, menor sucesso nas atividades profissionais, no colégio, em tudo isso. A tentativa de regular essas emoções, muitas vezes, vai piorar o problema, porque o que elas fazem, e a gente já vai ver os 3 padrões que aparecem dentro desse ciclo de alta suscetibilidade emocional e tentativas de regulação rápida, é que às vezes as próprias maneiras de se regular emocionalmente vão gerar problemas para essas pessoas. A gente também vai ver nelas que a invalidação costuma estar internalizada, então elas mesmas se invalidam muitas vezes, elas sentem aquela emoção de dizer, não, mas eu não posso sentir isso não tem a ver comigo, e tentam jogar a emoção para baixo do tapete, tendo uma emoção secundária, uma emoção que já é uma reação à primeira emoção sendo uma reação ao que acontece de fato, a uma notícia ruim, por exemplo, a secundária sendo uma emoção que já é uma resposta a essa primeira emoção. Então, raiva porque está triste, por exemplo, e daí tem que lidar com a raiva e não com a tristeza. E a experiência de invalidação mantendo essa situação toda até que esse ciclo é tão doloroso que nada funciona, que as pessoas se afastam, que o suicídio ou a automutilação acabam sendo os caminhos encontrados para se regular novamente. Comportamento impulsivo tá aí e várias outras coisas que a gente tenta reduzir na clínica. Voltou para vocês? Estão me vendo? Camila, tá tudo certo aí? Quem mais estiver online? Realmente a gente está experimentando um probleminha de conexão. Estamos tomando providências aqui porque a gente faz muito atendimento online. Eu espero que o pessoal do atendimento online também não esteja sofrendo que nem a gente aqui. Ó. Vamos ver como é que estão os comentários de vocês. A Bia entrou, tá tudo certo aí, Bia? Deixa eu fazer um agradecimento. Esses slides lindos que vocês estão vendo são fruto de uma colaboração minha e da Bia. A Bia fez toda a arte dos slides, eu dei ideias, ajudei, mas ela contribuiu horrores com toda a parte estética da nossa aula e está nos ajudando também. As questões vocês vão ter a oportunidade de fazer aqui, foi a Bruna que está nos ajudando a elaborar questões, depois vocês vão ver que parte do material escrito a Andressa vai estar nos ajudando, é todo um trabalho de equipe aqui na Eureka super bacana. Tem que dar crédito para as meninas também, tá? Ó, o pessoal tá voltando. Maravilha. Se vocês perderem uma parte que tá faltando para fazer sentido, me avisem que eu volto e reexplico algum dos conceitos, não tem problema. Em resumo, até aqui o que a gente está trazendo é DBT foi desenvolvida para lidar com pessoas que têm no cerne do seu transtorno uma alta desregulação emocional, dos seus problemas que elas trazem para a clínica. Essa desregulação emocional teoriza com bastante evidência já Marsha Linehan, fundadora da terapia comportamental dialética, que vai ter a ver com a teoria biosocial. Uma junção de uma vulnerabilidade, uma predisposição a sentir emoções de uma forma muito intensa, com um ambiente social que não dava para essas pessoas, ou não dá, habilidades, auxílio na hora de se regular, gerando uma invalidação, uma percepção de que o que elas sentem ou como elas são não é válido, está errado, é porque elas são loucas, ou porque tem algo de muito errado com elas, quando na verdade isso é só uma questão de vulnerabilidade biológica e de não ter os instrumentos gerais. Essa foi a ideia até aqui, tá? Essa combinação de fatores vai gerar o que a gente chama de dilemas dialéticos, tá? Que são 3 padrões grandes de funcionamento que a gente percebe em maior ou menor medida nos nossos clientes. Vocês vão ver que dá para perceber isso, às vezes, até mesmo em alguns momentos em clientes que não têm transtorno de desregulação emocional ou mesmo uma maior desregulação emocional, mas eles aparecem sim. Os nossos dilemas dialéticos, eles são 3. Olha aí, vamos ver. Estão ouvindo até aqui? Tá tudo bem? Vão me avisando se o áudio tá legal, se tá tudo tranquilo. Beleza. O primeiro deles é o que a gente chama de vulnerabilidade emocional e autoinvalidação. As pessoas
como a gente falou, nessa combinação, elas sentem as emoções de maneira... Eu vou ser bem resumido, na verdade, dá para ir mais fundo neles. Eles são, sim, úteis, mas especialmente para ilustrar e para a gente, como terapeuta, estar atento quando eles aparecem na nossa clínica, tá? Então, a vulnerabilidade emocional e a autoinvalidação, o que significa essa dialética? Significa que os clientes alternam entre esses dois padrões num ciclo muito complicado, tá? Então, eles vão ter alta vulnerabilidade a emoções, coisas que não afetam outras pessoas, vão afetar de maneira muito intensa esses nossos clientes. Então, uma crítica, um momento em que um namorado tem que desmarcar ou precisa desligar o telefone antes pode gerar uma extrema reação emocional. Essas pessoas, para lidar com essa extrema desregulação emocional, elas vão se auto-invalidar. Então, elas vão dizer, tá errado o que eu tô sentindo, eu não devia estar assim, eu não sou desse jeito. E elas não vão permitir que essa emoção seja sentida e percebida na sua forma. Então, muitas vezes são pessoas que, na autoinvalidação, negam que problemas estejam aparecendo quando eles estão lá se acumulando e gerando ressentimento, até que elas não conseguem segurar tudo isso e a emoção estoura. Então, imaginem também que é o caso de alguém que, como a gente diz, está segurando algo muito intenso e dizendo que é bobagem, isso não é um problema no nosso relacionamento, isso não é um problema, até que aquilo aparece com uma reação desproporcional. A autoinvalidação vai levar a uma maior vulnerabilidade ainda, porque algo pequeno no futuro, um pequeno gatilho, pode gerar uma altíssima desregulação emocional. Esse perfil é bem difícil de lidar, na verdade, como todos os três que a gente vai ver aqui, e muitas vezes a automutilação vai aparecer nesses casos como uma forma de se regular emocionalmente, porque o controle sobre a nossa própria dor e sobre o que a gente está sentindo na dor física vai ajudar a distrair da dor emocional. E muitas vezes vai aparecer com uma tentativa de suicídio, porque esses são clientes que muitas vezes já estão desesperados. A autoinvalidação ela vem tão forte que quando a gente em terapia tenta sugerir maneiras de mudar ou de fazer diferente, esses nossos clientes, eles na hora de botar isso em prática vão estar com a emoção muito alta e não vão conseguir botar se a gente não funcionar, ou eles vão dizer que eles não têm um problema tão grave, na verdade, que isso não é nada demais, e não vão treinar essas técnicas. A gente vai ter que equilibrar depois técnicas de mudança e de validação para conseguir chegar, junto com as técnicas dialéticas, para conseguir chegar nesse equilíbrio. O segundo dos nossos padrões é o que a gente chama de passividade ativa e competência aparente. Tá? Deixa eu ver. Não, Adriana, a que tinha sido adiada era essa aula originalmente ia ser na sexta passada, a gente acabou tendo que adiar para segunda-feira aqui por razões tecnológicas. Agora estamos de volta, ao vivo aqui. Vou dar um oi para a Luciana. Luciana, minha amiga, seja bem-vinda, Luciana, de longa data. Em qualquer coisa me corrige, viu? Que eu sei que tu anda estudando bastante as terapias comportamentais, que legal. Beleza. O segundo padrão que aparece é a passividade ativa e a competência aparente. E é a alternância entre esses dois. São clientes que muitas vezes, quando estão diante de uma atividade ou de uma tarefa ou de algo que eles precisam fazer, que é muito complicado para eles, pode ser gerir um projeto no colégio, cuidar das crianças em casa ou mesmo resolver algum problema técnico da vida doméstica, assim, eles vão parecer muito competentes, eles vão dizer, não, isso é tranquilo, eu vou resolver, eu vou dar conta, tá? Mas eles não têm essas habilidades necessárias, seja para negociar um novo emprego, procurar um novo trabalho, que são demandas que aparecem. E eles desenvolveram um padrão de não de pedir ajuda e de entrar em contato com o emocional direto, mas de muitas vezes permanecer passivos diante de alguma situação. E aí a imagem que a gente tem para ilustrar isso é a da mulher parada do lado do carro na estrada com o pneu furado, né? Esse ato de passividade, esse parecer que não consegue fazer nada, muitas vezes é suficiente para que as pessoas, no contexto dessas pessoas que sofrem desse padrão, parem e ajudem, sim. Então ela para ver o outro num momento passivo, tá, deixa eu te ajudar, e resolve. A questão é que, no exemplo aqui do nosso pneu furado, é fácil ver essa passividade ativa, né, de estar ali aquela pessoa meio frustrada e cada vez mais incomodada emocionalmente.
e ajudar, mas em vários outros cenários da vida, se esse pedido não for formalizado, ninguém vai parar para ajudar ou fazer qualquer coisa. E se a gente juntar isso com padrões de baixas habilidades sociais, que muitas vezes machucam as pessoas no entorno, pode ser que essas pessoas não consigam comunicar que elas precisam de ajuda mesmo. Então, a pessoa tem aquele aspecto de competência aparente, não, tá tudo bem comigo, eu vou conseguir um novo emprego, vai dar tudo certo. Os amigos, o entorno, a família acreditam sim que essa pessoa tem essas habilidades, porque ela não comunica que ela não tem, só que quem que vai notar que não tá dando certo? Que essa pessoa precisa de ajuda sim para conseguir um emprego, para melhorar o seu currículo, para desenvolver e treinar habilidades numa entrevista, enfim, acaba que essa maneira de lidar com a dificuldade, de cognitivamente se invalidar e dizer que não é nada e que está tudo bem e fingir em certos contextos que está tudo bem, vai fazer com que os outros pensem, não, mas essa pessoa sabe lidar, eu já vi ela lidando bem, e são contextos em que a emoção estava bem regulada. Imagina que alguém que numa festa está conseguindo conversar com todo mundo, está super bacana, está interagindo, mas que numa entrevista de emprego não consegue interagir, né? Ou numa festa, no momento em que está mais triste, desregulado emocionalmente, também não consegue. Porque as emoções são necessárias para a gente botar as habilidades para funcionar. Então, essa competência aparente vai fazer com que muitas vezes, assim como a passividade ativa, a pessoa não consiga ajuda, não consiga comunicar ajuda e, às vezes, numa tentativa de suicídio, consiga, de certa forma, comunicar que ela precisa, sim, de ajuda de outros para funcionar. Pode ser um padrão bem difícil de lidar na clínica, porque a gente acaba achando que está tudo bem com clientes desse tipo até entender que eles estão com esse padrão e trabalhar melhor essa questão da regulação para cá. Também são pessoas que, nesse senso de passividade, não é que elas façam por mal, elas aprenderam a invalidar isso e muitas vezes elas não demonstram de maneira não verbal, com o corpo, com o choro, com outros comportamentos, que elas estão sim sentindo emoção de uma maneira muito intensa. Então, são clientes que às vezes dizem para nós, eles parecem desconectados de emoções, dizem para nós, eu tô acabado, minha vida tá horrível, eu não sei se eu vou conseguir chegar na próxima semana. Mas eles dizem isso com esse tom emocional. E a gente está acostumado a dar mais importância para dicas não verbais, choro, desânimo, dificuldade de manter contato visual, enfim, toda essa parte, do que para o que a gente está simplesmente dizendo uns para os outros, a gente não leva em consideração o tamanho da emoção que eles estão sentindo. Eles estão sentindo sim, a experiência interna pode ser muito, muito, muito intensa, mas eles têm dificuldade de comunicar isso de maneira efetiva. Bem difícil de tratar na clínica, bom estar atento para ver isso acontecendo, porque às vezes acontece não só, como eu falei, com pacientes com alta desregulação emocional, mas com outros que não fechariam os critérios, mas têm essa dificuldade também. Então, é bom estar atento. O terceiro padrão é um padrão muito difícil de lidar na clínica mesmo, que é o padrão do luto inibido e da crise implacável. Então, são pessoas que alternam entre inibir emoções de tristeza, de perda, que muitas vezes tem uma história de muito sofrimento na vida pessoal, de abuso, de abandono de cuidadores ou de pessoas que são importantes, mas elas aprenderam a inibir esse luto. Logo que elas entram em contato com algo que traz essa memória ou com uma atividade que é difícil, tá? Elas desviam a atenção, elas se distraem, elas se invalidam e vão para outra atividade. Isso faz com que elas evitem, e aqui entra um ponto importante para trazer para vocês. É muito importante, pessoal, para que vocês possam aplicar o que a gente vai trazer na DBT para iniciantes aqui na nossa série especial, que vocês tenham domínio de conceitos de comportamental, tá? Vocês têm que entender como é que os comportamentos se mantêm e como o comportamental hoje é muito mais complexa no seu entendimento de pensamentos também, de outras coisas, para conseguir aplicar isso de maneira mais funcional, tá, galera? Tem algumas aulas aqui que já dão a base de comportamental na jornada do terapeuta, que vocês vão ter acesso, e tem outras indicações de livro, outras coisas que a gente pode indicar para vocês. Trabalhar DBT sem ter base de comportamental, pelo menos uma base mesmo, é muito difícil. Vocês vão ver que é super desafiador e não vai ser efetivo, tá? Então, alimentem essa parte comportamental de vocês. Mas o que acontece no luto inibido? Ao inibir o luto, essas pessoas evitam situações, emoções e outros contextos que possam disparar essa dor. Tá? Ao evitar essa dor, elas nunca se expõem e se acostumam com essas dores, né? Elas não têm o processo de desensibilização sistemática que a gente tem. É como se você
perdesse o seu pai ou a sua mãe e nunca mais entrasse em contato com nada que lembra o seu pai ou a sua mãe. Então você não vai para sua casa de infância nunca, você não vai nos lugares da cidade que vocês iam juntos, você não faz mais atividades que vocês faziam juntos. O que acontece? Quando você é obrigado pela realidade a entrar em contato com isso, vem as emoções super fortes, porque você não conseguiu desensibilizar daquilo ali. E aí vem a crise implacável. E aí a desregulação emocional é ainda maior do que ela seria se esse processo tivesse sido feito de uma maneira mais normal, mais tranquila, tá? O que a gente faz em terapia nesses casos é muitas vezes ajudar esses clientes a ter habilidades para lidar com a dor que vem disso, para lidar com a crise e progressivamente, seguindo o nosso protocolo clássico de desensibilização sistemática, lidar com isso, permitir que o contexto absorva aquilo, que eles se desensibilizem e possam sim levar vidas normais. Então o que eles fazem é inibir, fugir do luto e de qualquer coisa que traga essas emoções de perda ou de dificuldade, ao mesmo tempo tornando eles ainda mais vulneráveis para situações em que isso porventura aparece. Tá? E ficam nesse ciclo de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tá fazendo sentido até aqui, galera? Os padrões, ficou alguma dúvida? Fiquem à vontade para comentar. A gente vai ir um pouco agora para a estrutura de DBT e quais são as técnicas que a gente alterna para poder funcionar. A gente usou aqui essa imagem da fechadura porque é um pouco como espiar por uma fechadura e já fugir do que está do outro lado da porta, do que está no contexto. O problema é que a vida muitas vezes nos obriga a entrar nesses cômodos, nesses contextos difíceis e aí vem a crise com toda a força. Beleza, tá? E aí, Júlio, como é que a terapia comportamental dialética vai lidar com tudo isso? O que ela faz? Como é que funciona para poder lidar com esses clientes que muitas vezes resistem à terapia cognitivo-comportamental de segunda geração, às vezes resistem até mesmo a outras terapias contextuais que não vão ter um foco tão grande em estruturar a sessão, em dar o apoio completo para as pessoas. Como é que a DBT lida com isso? E a metáfora que eu quero trazer para vocês entenderem isso, é a metáfora de como é uma metáfora que eu peguei emprestada do Zen e é algo legal para contar para vocês, porque o Zen budismo também está na base da consolidação e do planejamento do que é a DBT. A Marsha Linehan, para além de uma excelente psicóloga, uma excelente pesquisadora e treinadora de outros psicólogos, ela também é uma monja Zen. Não que você precise ser monge para aplicar DBT, eu não sou também, mas você consegue entender um pouco de como o Zen trouxe conceitos interessantes, especialmente para a parte dialética. E vamos lá, vamos para a história que é muito mais bacana. Um ferreiro, para ser efetivo na hora de... Vamos imaginar aqui um ferreiro medieval na hora de fazer uma espada, né? Que coisa mágica, pegar um bloco de ferro, né? E transformar aquilo ali numa espada ou numa ferramenta útil, um machadinho, o que você quiser. Ele precisa controlar ao mesmo tempo vários fatores. Mas os dois principais fatores que esse ferreiro precisa controlar ele precisa que o fogo esteja quente o bastante para que o ferro esteja maleável e possa ser moldado pelas marteladas que ele dá ou derretido e colocado numa forma, mas ao mesmo tempo ele não pode permitir que o fogo esquente demais a tal ponto que o metal derreta todo e perca a sua forma na hora em que ele está fazendo a finalização. DBT vai nos ajudar a lidar com estratégias de mudança de um lado dos nossos clientes, ensinando para eles habilidades, analisando nos contextos que as crises aparecem, expondo eles de maneira sistemática essas situações, ajudando eles a se regularem, dando para eles habilidades de mindfulness, de controle de crises, de regulação emocional, de efetividade interpessoal, enfim, todo o arsenal de mudança de DBT, que também é super aplicável em outros casos. A gente vai ter que equilibrar o calor que a gente põe nesse fogo para moldar a espada com estratégias de validação para ajudar esses clientes a notar que faz sentido eles sentirem o que eles sentem, que eles não estão loucos, que o contexto pode ter feito eles se sentirem assim, mas que eles têm uma vulnerabilidade biológica, eles passaram por experiências que explicam e ajudam a gente a entender por que eles agem assim, da maneira como eles agem hoje. Então, a temperar esse fogo, não deixar que ele suba tanto, para manter o metal maleável.
Tudo isso ao mesmo tempo em que ele observa tudo isso de maneira dialética, entendendo a importância de equilibrar os dois lados de uma maneira dinâmica, tá? E entendendo que esses clientes estão fazendo sim o melhor que eles podem, mas que eles precisam fazer mais ainda. Então é algo que é meio contraditório, mas que é dialético, é uma verdade, é verdadeiro ao mesmo tempo que é contraditório. Essa é a simbologia por trás da dialética de DBT. Então imaginem que vocês não podem nem ter água, nem ter o fogo tão quente que derreta a espada completamente, e nem ter o fogo tão frio que ele não torne a espada maleável. E é isso que a gente vai querer equilibrar, tá? Nas estratégias de mudança, eu já falei brevemente aqui para vocês, mas vão ser as de moldar o nosso cliente, e é o que a gente está acostumado a ver na prática clínica geral, né, lidando bem menos com a validação, embora ela seja importante. Pela mudança vai passar por treinamento de habilidades, né, diretamente, como eu já mencionei, vai passar pela análise em cadeia de comportamento, a gente vai usar comportamental para ver em que momento os nossos clientes porventura se desregularam, o que eles podem fazer, vai passar por análise de problema, a gente vai ajudar, vai ensinar para os nossos clientes habilidades para resolver problemas que eles muitas vezes não tiveram, vai passar pela análise de solução, a gente vai ensinar técnicas para eles aprenderem a solucionar os problemas deles, a gente vai ensinar para eles modos de tomar decisões melhores, de pedir ajuda, de negociar, de interagir com outras pessoas de uma maneira melhor, a gente vai treinar comportamentalmente tudo isso em sessão, a gente vai expor os nossos clientes aos estímulos que são difíceis para eles, a gente vai ajudar nossos clientes até mesmo a fazer mudanças cognitivas, a gente vai manejar com contingências, vai botar consequências nas ações deles, nos compromissos que eles têm na nossa relação terapêutica. Tudo isso vão ser algumas das estratégias de mudança e é muito bacana porque o arsenal de DBT é muito completo e bem sistematizado de estratégias de mudança. Tá? Ao mesmo tempo, para não esquentar o nosso ferro demais e não tirar o formato da espada, levar nossos clientes a se desregularem, a gente vai precisar ter também no nosso arsenal estratégias de validação. E o que é a tal da validação, que talvez seja uma das maiores contribuições da DBT para as terapias contextuais? A validação vai consistir da nossa capacidade de comunicar para o nosso cliente que o que ele está sentindo, o que ele fez, a forma como ele interage com o mundo é natural, ela é válida diante das experiências que ele tem, da biologia que ele tem, do momento em que ele está, de tudo que aconteceu. Que ele não é um louco de sentir o que ele sente, que não está errado ele sentir o que ele sente, que é parte do que é possível sentir no mundo, mas que a gente pode sentir muito isso e ainda assim ter que se regular. A validação vai nos ajudar a fazer as pazes, de certa forma, com as dificuldades, com as emoções, com os pensamentos e com a intensidade que vem e que é tão forte na vida dos nossos clientes e tão importante na hora de manter esses padrões disfuncionais. A gente vai ajudar eles a pensar que não tem nada de errado com eles por eles sentirem essas emoções de maneira tão intensa, que no passado faz sentido eles terem agido de maneira errada, dado que era o que eles conheciam, que eles podiam fazer naquele momento, mas que ainda assim eles precisam fazer melhor. Vai ser o que vai nos ajudar a mostrar para os nossos clientes que a gente não tem controle sobre o que passa pela nossa cabeça, sobre como a gente responde emocionalmente ao mundo, mas a gente tem controle sim sobre as nossas ações. E aí, ao permitir essas pazes com a biologia deles, com a história deles, muitas vezes, com os pensamentos deles, a gente vai poder agir sim na mudança de uma maneira bem mais efetiva. A gente vai ver, quando for falar de validação especificamente, que existem vários níveis de validação. O mais simples deles é um que a gente faz sempre como terapeuta, que é simplesmente os bons terapeutas, né? E a gente se esforça para fazer isso, que é manter uma escuta aberta para o nosso cliente e empática, tentando entender, compreender e abraçar com o olhar e com a nossa forma de ser o que ele está trazendo. Depois a gente vai passar por outros níveis, são 6 níveis de validação. A gente vai passar por comunicar, parafrasear para o nosso cliente o que ele está sentindo, para ele notar que a gente de fato entendeu o que está acontecendo. A gente vai ajudar o nosso cliente
a perceber como aquilo ali que ele está trazendo faz sentido para o contexto que ele está. A gente vai ajudar o nosso cliente para o momento que ele estava, né? E como aquilo fez sentido, embora possa não ter sido a melhor maneira de agir, pode ser o jeito que ele aprendeu a agir. A gente vai mostrar para ele como aquilo faz sentido diante da história dele e dos momentos em que ele passou, toda a experiência dele, as dificuldades que ele teve. E por fim, a gente vai ser a gente mesmo na hora de refletir isso. Então, são vários níveis de validação. A gente vai falar mais sobre isso em uma aula específica no futuro, tá? Mas são algumas das técnicas que vão nos ajudar a temperar esse fogo, a baixar essa sensação tão forte quando a gente vai só pedindo por mudança. Porque imaginem, são clientes super sensíveis emocionalmente, e isso pode acontecer também com clientes normais de vocês, mais convencionais, que se você ficar só batendo na mudança, realmente, qualquer momento em que você propõe mudança para alguém, aquilo pode ser experimentado como invalidante, como o jeito que eu faço não é legal, quem eu sou não é legal. Então a gente vai estar sempre temperando esses dois. E por fim, a gente vai falar de estratégias dialéticas. O que são as estratégias dialéticas? Primeiro de tudo vai ser a capacidade de alternar entre essas duas, né? Alternar entre as estratégias de mudança e a aceitação, né? A validação do que aconteceu diretamente com os nossos clientes, que vai ajudar também na regulação emocional. Então, alternar sobre as duas e poder alternar é uma das coisas bacanas. Depois a gente vai ter premissas dialéticas que estão por trás do tratamento. A principal delas é: os nossos clientes estão fazendo o melhor que eles podem. Isso é dado em DBT e a gente acredita nisso. Tem outras, a gente vai falar mais sobre elas na semana que vem, mas para essa semana é entender que ele está dando o melhor que ele pode, mas ele precisa dar mais ainda. Tá, e como é que a gente consolida isso no mesmo momento? Comunicar. Depois vai ter algumas técnicas específicas, como ser o advogado do diabo na hora de ajudar os nossos clientes a se comprometer com uma tarefa de casa, a invocar a mente sábia, que é uma habilidade que a gente vai desenvolver com Mindfulness, que nos permite, ao mesmo tempo, sentir as emoções e ser racional, né, contrabalançando as duas coisas. Vai ter várias estratégias desse tipo para a gente manter esse equilíbrio entre mudança, aceitação / validação para ser efetivo com esses clientes que são sim um desafio. E o legal de DBT e dessas estratégias todas é que, para além de atender só clientes desse tipo, elas vão nos ajudar a ser mais efetivo em todos os contextos terapêuticos. Porque, como a gente sempre diz, em questões de transtorno e de dificuldades emocionais, são raras as dificuldades emocionais ou de psicológicas, vamos colocar assim, para ser bem abrangentes, que só aparecem em pessoas que têm uma patologia. A grande maioria delas é só uma intensidade maior de um comportamento que a gente espera, sim, ver em pessoas normais. Elas vão ser um momento que não é o certo para aquilo ali acontecer, um alto limiar, mas não é uma pessoa que faz algo que não deveria fazer, que não é do humano. É alguém que faz aquilo num nível maior, é uma raiva que responde muito mais alto, mas viver sem raiva também é uma vida que funciona, é menos efetiva do que a vida tendo raiva. A raiva nos ensina coisas emocionais. Então, ser capaz de ter essa compreensão de DBT e praticar isso vai sim aumentar a sua efetividade também com seus clientes convencionais. O resumo da aula de hoje é que a gente vai ter que ser como o ferreiro que garante que o fogo está autossuficiente para poder moldar a espada. Então a gente não vai ser só aquele terapeuta que só diz: eu te entendo, faz sentido, tudo bem, não faz mal ser assim, porque os nossos clientes querem mudar e querem levar vidas melhores, mas que ao mesmo tempo não deixa o fogo esquentar demais a ponto de derreter a espada. Então ele não bate só em mudança e se frustra quando o cliente não se frustra, e que consegue ter a capacidade de equilibrar a necessidade de calor e a necessidade de manter a forma e essas habilidades ao mesmo tempo. É esse super ferreiro lá do Zen que a gente quer que todo mundo consiga se desenvolver e se tornar nas nossas aulas aqui de DBT para iniciantes. Galera, ficou alguma dúvida? Conseguiram ouvir a aula até aqui? Como é que tá? A gente está chegando no final. Legal que o Lucas está nos olhando aqui também junto. Lucas, gostaria de complementar alguma coisa? O Lucas também vai estar presente nesse nosso baita trabalho de equipe agora, quando sair o livro, está nos ajudando a resumir e tornar um material mais acessível para todo mundo. Ficou alguma dúvida? O que vocês acharam da aula até aqui? Eu pretendo, nas próximas aulas, ter a companhia do Luiz aqui me ajudando, e a nossa ideia é realmente agora embalar e ter uma aula dessas por semana.
tá? Para que vocês possam estar aprendendo mais sobre isso, estar conhecendo a Eureka de perto, para que vocês que têm interesse em eventualmente se vincular à Eureka, ser um franqueado, fazer parte da equipe aqui, possam conhecer o nosso trabalho melhor, saber como funciona. Saibam que a gente hoje está dando supervisão também nas linhas contextuais, ajudando outros terapeutas a serem mais efetivos na sua prática. A gente realmente acredita que terapias contextuais, tudo isso que a psicologia pesquisa, toda essa prática baseada em evidências tem sim o poder de mudar a vida das pessoas, e a gente acredita em levar isso para todo mundo que a gente puder e também para os nossos colegas e trocar e aprender com vocês, né? Eu gosto muito de dizer que aqui na Eureka a gente não tem grande divisão entre estagiários, psicólogos, supervisores, tá todo mundo junto, caminhando na direção de tornar a psicologia mais efetiva, mais parte da vida das pessoas, e nessa aula não é diferente. Vocês aqui podem me corrigir se eu me equivocar, eu sou humano também, eu me equivoco, podem sugerir outras leituras, outras explicações, e podem tirar dúvidas, aproveitar esse nosso contexto aqui. Então, galera, o que acharam? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada. O Breno não conseguiu ver, mas vai ficar tudo gravado, não tem pergunta, não tem problema. Sugestões de bibliografia, artigos, legal, Breno. A maioria dos que a gente tem são em inglês, tá? Eu vou escrever aqui embaixo para todo mundo depois, vai ser bacana. A Laís comenta que foi ótimo. Obrigado, Laís, fiquei muito feliz, que está animada para as próximas. E a Bia comenta que ficou mais claro do que só com a leitura. Legal, Bia, maravilha. Tá? Galera, com tudo isso eu me despeço. A gente vai botar sim referências de material para ler em inglês. A gente vai dar uma pesquisada em material em português para vocês poderem ir estudando também. A gente acaba usando muito o inglês aqui, porque infelizmente ainda é de onde vem a maior parte do material, o pessoal está mais na ponta, assim. Se você não sabe inglês, eu recomendo fortemente investir em inglês para pelo menos aprimorar a leitura, vale muito a pena, tá? Mas a gente vai procurar, sim, alguns artigos, tem coisa boa em português também, para trazer para vocês. Com isso eu me despeço. Para as próximas aulas a gente, quem sabe, não vai dar um teminha de casa para o pessoal, né? Uma tarefa de casa, vai ser legal também. E um beijo para todo mundo. Tchau, tchau e até semana que vem.